Glória a Deus. Ei, você sabe o que é pecado para a morte? Você sabe? Um povo na Bíblia, João deixou exortação que a gente não deve orar. Não deve orar por aqueles que pecaram para a morte. Você sabe qual é esse pecado da morte? Não saia desse vídeo, que nós vamos já falar sobre isso. Vamos ler só o versículo que está lá no livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Tá vendo? Se você, se um irmão vê alguém pecando, e se aquele pecado não for para a morte, então a gente orará e Deus lhe dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Orará e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Vamos parar aqui só um pouquinho. Por isso que tem muita gente hoje morta espiritual, porque se meteram em temas, se meteram em coisas que eles não entendiam e nem entendem. Hoje as pessoas são juízes, eles olham logo, já é julgando o que é de Deus e o que não é. Você vai já ver o que é pecado para a morte. Não saia desse vídeo. Continuando aqui, diz assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Tá vendo? O versículo 16 do capítulo 5 de 1 João. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àquele que não pecare para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Você sabe o que é pecado para a morte? Pecado para a morte é blasfemar contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfemar? Blasfemar é atribuir as coisas de Deus ao inimigo. É atribuir o atributo, é atribuir, vamos dizer, Jesus no passado, naquela época, quando ele expulsou demônio, quando ele libertou pessoas ali, os fariseus acusaram ele que ele fazia aquilo em nome do príncipe, em nome do príncipe, do maioral dos demônios. Ele fazia aquilo. Então isso é blasfema contra o Espírito Santo. Isso é blasfema. Então, a pessoa atribuir as coisas de Deus ao inimigo. E hoje é muito comum você ver os juízes, as juízas, que eles olham logo, você tem um dom. Aí a pessoa abre a boca e diz assim: isso não é de Deus, é do diabo, isso é blasfema. Aí você pode fazer o que fizer, você blasfemou. Aí a pessoa chega e diz: mas pastor, alguém blasfemou contra o Espírito Santo, se arrependeu? Irmão, quem se arrepende de pecado não é blasfema. O blasfemador, ele está com a mente cauterizada. Você vê quantas pessoas, você olha aí na rede social, eles batendo, eles brigando uns com os outros. A mente cauterizada a um ponto que eles nem conseguem entender o que o Senhor nos avisou. O Senhor nos avisou que no final dos tempos, odiaria uns aos outros. Quem é esse uns aos outros? Se ele disse já que o mundo nos odiaria, ele está falando. Quando ele disse reino contra reino, alguém está pensando que é um país contra outro país, essas coisas não.
É a luta entre o próprio reino, no mesmo uns com os outros, soldado querendo destruir uns aos outros. Então, uma blasfema, hoje está acontecendo isso por causa de muita blasfema. A pessoa, por não ter capacidade de examinar os dons, quantos dons está aqui em Coríntios escrito? Aí você tem um dom que Deus lhe usa para avisar as coisas, a pessoa vai e diz aquilo é do diabo. O que você acha? A pessoa olhar para uma casa de Deus e dizer aquilo é casa do diabo. Você olhar para uma pessoa que jejuma, que paga preço, que você não sabe nada da vida dela, porque em toda classe tem os errados, tem uns picaretas sim, mas tem uns que você nem sabe o que eles fazem para sobreviver, aí a pessoa vai e entra nessa furada sem saber. Nós não somos juiz de ninguém, só Deus é quem sabe. Então por isso que nós estamos vivendo hoje, esses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, muita gente o abandonando, largando, porque eles mexeram com o que não conheciam, eles mexeram com o que não sabiam. Pegar as coisas de Deus e atribuir ao inimigo, isso é blasfema. Ninguém pode fazer isso não. Aí hoje estamos vivendo esse negócio aí, essa guerra, quem sabe mais, né? Quem sabe mais, é um brigando uns com os outros. Você vê aí pessoas que elas fazem questão de provar que são mais santas do que as outras. Ei, o homem quanto mais santo, mais humilde ele é. Ele não anda atrás de provar para o mundo inteiro. Ele não está nem preocupado com o que o povo pense dele. Ele está preocupado é com o que o Senhor pense, com o Senhor Jesus pense dele. Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com isso. Você sabia que com a trena que você medir, você vai ser medido. Não tem saída, você pode medir quem você quiser, mas você vai ser medido. Com a balança que você pesar o outro, você vai ser pesado. As pessoas esqueceram que se tem uma conta que vai chegar, é aquela semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Nós vamos colher. A conta chega. A conta chega. Nós estamos vivendo dias hoje que esta palavra, ela é atacada. Ela é botada para tirar mesmo, para sair de rota. Mas não vai sair não. É porque este livro aqui é um manual de instrução. Quando você instrui a sua família aqui, nesse livro aqui, você está ensinando a eles o caminho que deve andar para quando crescer, ficar velho, não se desviar. É o que diz esta palavra. Então tenha cuidado com o assunto que você não entende, porque hoje você pode estar sem salvação, mas você pode estar amanhã salvo. Hoje muitos estão salvos, amanhã pode estar perdido, porque negam a fé, se afastam, voltam para o mundão. E você não, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, e hoje é o que você vê aí. Se você tiver cuidado, leva você a falar as mesmas coisas. O juiz, olha logo, você atribuir um dom de Deus ao diabo é um grande problema na sua vida, porque isso é morte eterna. Então tenha cuidado com a blasfema sobre o Espírito Santo. Palavra de afronta. Afrontar Deus é blasfema. Você viu o que fizeram em praça com eles imaginando ali, com o personagem ali que eles arrastavam? Você viu aquilo? Aquilo também é blasfema, viu? E a conta chega. Não tem conversa, a conta chega. Mas não se esqueça que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. E para a morte é só a blasfema. Então tenha cuidado com o que você anda falando. Tenha cuidado com o que você vai falar a partir de hoje. Eu vejo cada coisa em redes sociais, as pessoas falando, eu já passei. Você vê no canal do YouTube, eu tenho muito vídeo.
Mas você não vai achar um vídeo meu contendendo com ninguém. Isso nada trará de proveito, não. Eu vou para o jejum, vou para a oração, vou orar. Vou pedir a Deus para salvar. Vou pedir a Deus para abrir a mente. Vou pedir a Deus para fazer o que eu não posso fazer. Porque eu não posso colocar, primeiro para começar, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem. Ei, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem ele é convencido pelo Espírito Santo sobre o pecado dele. O Espírito Santo é quem tem essa função. O Espírito Santo vai fazer. Ele vai convencer. Você acha que não tem mais jeito? Tem sim. O Espírito Santo vai convencer. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer do seu pecado, vai convencer que você pode ser justificado pelo Senhor Jesus Cristo e vai convencer que vai vir um juízo que todos darão conta. Hoje não adianta ninguém ir para a rede social, ninguém ir atacar A, atacar B para se livrar, porque ninguém vai escapar daquele juízo. O juízo final, ninguém vai escapar dele. Ele será verdadeiro. Então, eu atacando um, atacando o outro, apresentando o erro dos outros, é melhor estar vendo os meus. É melhor você estar vendo os seus, como a Bíblia diz. Tiram a trave do teu olho para poder apontar o algueiro do olho do teu irmão. E é impressionante que quando nossos olhos espirituais estão limpos, nós vemos as coisas com mais clareza. Eu vejo uma situação ali que não tem saída mais, mas eu vejo a saída em Cristo. Então, eu vejo alguém que tem defeito, mas eu vejo a grande qualidade que ela tem. Todo mundo olha ali, só vê ali, vamos dizer, falta naquela pessoa, mas eu vejo ali Jesus na vida dela. Ou seja, quanto mais os seus olhos espirituais estiver limpo, melhor você vai enxergar. Quando você vê uma pessoa mais apontador, aquele santarrão que tem, que ele só acusa, que ele só aponta, a gente fica assim, até imaginando por que ele ainda está na terra. Por que ela ainda está na terra? Porque não foi ainda, né? Porque nós vamos pelo que o Senhor Jesus fez. Então eu gosto desta palavra aqui, né? Ele diz aqui, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, né? Orará. Quando você vê o irmão blasfemando contra o Espírito Santo, quando eu vejo uma pessoa blasfemando, aí ali eu já fico na minha preocupado, porque ele está dizendo aqui que se tiver pecado, esse não digo que ore, né? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, compartilhe esta palavra e vamos ter cuidado com o que está acontecendo aí, porque é muita blasfêmia e a pessoa entra no meio e vai falar, não, vamos ficar, você é o sal, então você vai ficar nem muito sal, nem pouquinho demais, mas aquela pitada ali temperada, né? Aquela pitadinha ali que o povo percebe. Tu é sal, se tu desaparecer, alguém vai sentir saudade. Tu já viu? Uma das mercadorias mais baratas, mas cadê o sal? Cadê o sal? Quando se pega uma comida que prova, a primeira coisa que percebe nela, cadê o sal? Se faltar. Então não te preocupa não, continua sendo sal aí na posição que Jesus te colocou, continua sendo sal, porque um dia não te preocupa que vão procurar e não vão te achar. Então compartilha este vídeo, no nome de Jesus, amém.